Começando com o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente fez um bate-papo online com comunicadores nesta terça-feira. Ele pediu para que apoiadores ajudem no combate às fake news e à conquista de votos de indecisos. Nossa repórter Anne Barbosa conta como foi esse encontro. Anne, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Conto tudo, mas antes eu já falo da segunda agenda que Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, ele participa de uma entrevista no Flow Podcast. E é aqui atrás de mim onde é feita essa gravação, né? E os apoiadores, inclusive, já se reúnem aqui em frente e é isso que vocês observam, então, no vídeo. Esse é um podcast que tem uma audiência bem grande, né? Para quem não conhece, Jair Bolsonaro participou também já dessa entrevista na campanha no dia 8 de agosto e foi uma entrevista ali que bateu recorde. Então há uma expectativa da campanha de Lula agora para que essa audiência seja ainda maior. Mas falando da agenda dele, então, que você comentou, de manhã ele participou sim de um segundo encontro com comunicadores. Esse encontro aconteceu de forma online, por meio da plataforma Meet ali. E aí diversos youtubers, comunicadores, jornalistas, radialistas também participaram desse bate-papo que durou por volta de 1 hora. Eu acompanhei ali, né? Foi o coordenador de campanha, Edinho Silva, que abriu essa conversa e também diversos outros apoiadores que a gente já conhece, como Simone Tebet, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, todos ali falando desse momento, né? Luiz Inácio Lula da Silva entrou nessa conversa no meio ali e pediu, claro, o apoio desses comunicadores, principalmente para dar atenção à ferramenta do WhatsApp, que segundo ele, claro, é uma grande arma já utilizada por Jair Bolsonaro e que agora deve e pode, né, ser utilizada por esse público, pela militância, também para ser explorado na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que destacou bastante um ponto de que precisa, claro, apresentar propostas e não só reagir às críticas de Jair Bolsonaro. Ele criticou uma série de gastos que Jair Bolsonaro tem realizado nesse período eleitoral e também alguns benefícios e programas que pretende criar ainda no governo. Vamos ouvir um trecho do que ele disse nessa entrevista. A gente não pode ficar apenas tentando rebater as mentiras deles. É preciso que, ao rebater as mentiras, a gente passe as nossas mensagens das coisas positivas que existem, que vão existir nesse país. Parte das propostas que estão no programa de governo, parte das coisas que nós já fizemos. É preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica, uma proposta, para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganharmos as eleições. Felipe Moura Brasil se junta ao nosso time. Felipe, me parece que o presidente Lula faz um chamamento aí a contrapor as notícias ao poder maior que Jair Bolsonaro e sua campanha tem nessa área de redes sociais, de mídias sociais, de divulgação de notícias. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Ele está mobilizando a tropa dele, sentindo que a disputa está acirrada. Eu vi outros trechos desse discurso do Lula, em que ele está falando que muitas vezes, depois das 8 da noite, a gente quer ver uma novela, ver um filme, ir ao teatro, brincar com os filhos, etc. Mas são as 2 últimas semanas da campanha, a gente vai ter que abrir mão de determinadas atitudes, dos horários livres, para se mobilizar, para fazer um governo diferente desse que está aí. Então, ele está tentando energizar, de fato, a militância e ensinando certos métodos ali, porque o recado dele acaba se disseminando por todos aqueles que estão realmente empenhados na campanha. Não dá para ficar nas cordas, não dá para ficar só na defensiva na reta final de uma campanha eleitoral, não dá para ficar como ele ficou no debate na TV, quando Jair Bolsonaro começou a falar de corrupção e de petrolão. Então é preciso rebater, é preciso criticar o outro lado também e não apenas ficar refutando notícias, seja verdadeiras, seja falsas. Ele sempre coloca como falsas, evidentemente, mas há também muitas verdades incômodas a respeito do petismo com as quais eles precisam lidar. A Simone Tebet tem sido ali uma presença mais incisiva para que o PT fale para fora da bolha. Então veja como há muitas coisas em andamento, né? Precisa se mobilizar, precisa não ficar no jogo só na defensiva, precisa falar para fora da bolha e precisa escolher alguns elementos a serem usados para atingir esse eleitorado nem, que não votou nem no Lula, nem no Jair Bolsonaro e que agora está indeciso, que enxerga problemas dos dois lados, eventualmente vai votar com o nariz tapado, como muita gente diz. A Simone Tebet recomendando ali para falar de cortes no orçamento, para bater na questão da pandemia, com a qual o Lula teve sucesso no debate na TV. Então o Lula está realmente sentindo
que existe um horizonte de crescimento do Jair Bolsonaro, que ele precisa estancar esse crescimento, precisa manter o eleitorado, precisa evitar a abstenção, tudo isso junto e misturado nessa reta final, Márcio. Pois é, e exatamente nessa reta final que veio a decisão hoje do TSE, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai analisar daqui a pouco, que pegou em cheio alguns sites bolsonaristas. Mas em cima dessa discussão, Caio, eu pego com você, qual a possibilidade realmente da militância do PT conseguir fazer frente a esse poder que Jair Bolsonaro tem em sua campanha nas redes sociais? Sabe que eu acompanhei também, né? Eu fiquei assistindo essa live, né? Tava o Edinho, a Gleisi, Lula, 23 mil comunicadores e logo no começo o Edinho Silva, né, que é um dos coordenadores de comunicação, diz exatamente isso, que eles são maiores, são mais organizados, mas se a gente tentar dar alguma organicidade na nossa ação estratégica, a gente consegue tentar fazer frente a isso. E antes mesmo de divulgar, eu recebi os 8 pontos ali principais, né? E eu não sei se você se lembra, no primeiro turno teve uma reunião dessa também, do Lula, o pessoal da comunicação, com os comunicadores, para tentar fazer uma estratégia de voto útil para ganhar no primeiro turno. Acabou não acontecendo. Mas então hoje é um evento similar ao que teve na campanha do PT no primeiro turno. E dentre os pontos, o que eu achei muito interessante, né? Não vou citar todos, mas era focar em quem são realmente nossos adversários. Não atacar apoiadores do Bolsonaro. Ou seja, você atacar o Bolsonaro, mas não seus apoiadores, porque são potenciais votos que podem ser conquistados. E outra questão, comunicar no ambiente correto. Falar com o público-alvo, falar com indecisos e furar a bolha. Comunicar com eleitores de Simone Tebet, falar sobre cada assunto onde o público-alvo está. Então, eles tentam se organizar. Agora, era bastante gente, né? 23 mil comunicadores, se você dissemina isso em redes sociais, é bastante gente tentando dar uma organicidade. O Janones falou bastante no evento. Tem algumas curiosidades, por exemplo, postar ou repostar. Acima de 10K, postar. Abaixo de 10K, repostar, né? Tem umas coisinhas assim, né? Muito linguajar. Não, mas estética isso na ou internet entrega? é super importante. Estética ou... Isso aqui tudo são os 8 pontos do Janones na reunião de comunicadores. Da estética ou entrega? A rede não entrega estética aprimorada. Tudo que é tosco, a rede entrega bem, né? Ou seja, mais o conteúdo do que... Tem umas questões, estarmos preparados para mudanças repentinas, isso eu achei interessante. Depois eu fui questionei até o Carlos Lupe para ver o que era isso, né? Porque a gente, repórter, já pensa, será que estão prevendo uma virada, né? Do Bolsonaro diz que não, é preparar para a mudança do tema principal em rede social. De repente uma fake news, de repente alguma avalanche. Então todo mundo ficar atento para se preparar. Mas é nesse esforço, então, que o Lula... Desculpa, vê se você concorda, se você pega um pouquinho, mas fala o que você quiser, claro. É nesse esforço que hoje Lula fala com um podcast, e não qualquer podcast, com o Flow, que tem um poder grande. Desculpa. Missão do dia. Faltou Missão do dia, o 8º ponto. Garantir presença em massa na entrevista do Lula. No Flow, era a missão do dia. Competição de audiência, né? De quem consegue mobilizar mais gente. Acho que estava todo mundo, então, acompanhando esse negócio de manhã, porque eu também estava. É comunicação, né? A gente é comunicador. A hora que piscou no meu Twitter, eu falei, opa! Vocês colaboraram bastante com a audiência de hoje. Quero ver o que está acontecendo. Eu achei muito interessante a fala da Simone. Porque ela vem se explicando, né, dizendo por que ela tinha falado, para usar o branco. E aí ela dá um relato, ela fala, olha, eu estou conversando com o meu eleitor na rua e estou sentindo que ele está muito indeciso. Ele ainda não decidiu votar no Lula. E que ele está com medo, ela usa essa palavra, ele está com medo e ele está suscetível a fake news. E ela falou, então nós precisamos convencer esse eleitor de não ter medo de votar no PT e não acreditar nas fake news. Por isso eu sugeri o branco. E aí ela faz 2 sugestões assim, muito práticas. Ela coloca, vamos falar mais da pandemia, que é algo que o Lupe já tinha falado, eles dando muita ênfase nisso, de explorar as falas ruins do Bolsonaro na pandemia. E ela diz, vamos pegar documentos da Câmara, do Senado, os documentos do orçamento.
vamos criticar o fim do Auxílio Brasil no final do ano, vamos criticar os cortes do programa Criança Feliz, que é um programa de assistência para as crianças, que era até uma bandeira da Marcela Temer, ainda no governo Michel Temer, ela propondo ali coisas muito concretas, voltadas para a pandemia e voltadas para a economia, e explicando ali para os comunicadores majoritariamente petistas como que você precisava falar para fora da bolha petista. A gente está falando sobre o dia de Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o dia do presidente Jair Bolsonaro em campanha. Mas a gente continua falando sobre o dia de Lula, já que ontem, e a Raquel trouxe o nome de Simone Tebet, ela, Marina Silva e Armínio Fraga tiveram um encontro com um grupo de empresários aqui em São Paulo. E esse encontro acontece na tentativa de aproximar os empresários para a campanha de Lula. Quem poderia participar desse encontro aqui do nosso time? Yuri Pita, é claro, é um lorde, quase um empresário da comunicação. Yuri, como é que você viu esse encontro e o que foi tão discutido lá e qual a importância, principalmente, nessa campanha? Fazer uma autocrítica aqui, Márcio, porque acho que é um pouco de reducionismo dizer que era só empresários que estavam lá. Embora a expressão formadores de opinião seja quase uma muleta, mas era um pouco isso. Por quê? Dentro dessa linha de discurso de que não só Simone Tebet, mas Marina Silva e Armínio Fraga levaram para o público que estava lá. São 650 pessoas na casa do casal Cândido e Tereza Bracher. Cândido Bracher foi CEO do Itaú. Tereza Bracher tem uma história ampla e longa de atuação em políticas ambientais, em conhecimento da causa ambiental. E o que acontece? Por que eu estou dizendo que não dá para a gente restringir a empresários? Claro que havia, sim, empresários importantes. Guilherme Leal, Pedro Passos, fundadores da Natura, Pedro Wonchowski, do Grupo Ultra, tinha Roberto Klabin, se não me engano, Neca Setúbal, também da família controladora do Itaú. Algumas outras pessoas que atuam em organizações não governamentais mantidas por grandes empresas, e aí vou citar aqui, por exemplo, Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco, que tem um amplo trabalho na área de educação, também pessoas da área de saúde. E o que acontece? Já havia muita gente disposta, gente que nunca votou no PT, disposta a votar no PT, mas precisa dos argumentos para convencer os seus pares, as pessoas da sua relação a votar no PT. E havia, sim, indecisos. E tanto Simone, quanto Marina, quanto Armínio foram nesse discurso de tentar dar, de novo, aquela expressão de dar conforto e argumento para sustentar essa decisão. Porque não é uma decisão fácil para essas pessoas. Essas pessoas ficaram anos sendo atacadas pelo PT. Simone Tebet foi atacada pelo PT por questões relacionadas ao Mato Grosso do Sul, à terra indígena, etc. Armínio Fraga fez parte entre aspas, da herança maldita deixada por Fernando Henrique Cardoso, sendo que a primeira coisa que ele falou foi do quanto o processo de transição de 2002 foi excepcionalmente bem feito, da parte dos tucanos de Fernando Henrique e da parte dos petistas que estavam com Lula entrando naquele governo de 2003, naquele outro país. Só para quem não acompanhou, a herança maldita foi dita por Lula durante todo o seu governo. Ou seja, então tem muito desconforto dessas pessoas. Quem estava ali, por exemplo, José Gregório, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, mais de 90 anos, estava ali. Uma das filhas dele, Maria Estela Gregório, que fez a mediação das conversas e leu as perguntas que vinham do público, pessoas instruídas, pessoas que consomem informação e perguntando, e o MST? E privatização? Sendo que já são questões que foram tratadas na campanha, mas que as pessoas ainda têm receio. E aí, a crítica que eu ouvi de pessoas do público que estavam lá, economistas, empresários, artistas, mobilizadores, arquitetos, uma série de outras. Por isso que eu acho que empresário é reduzir demais o que eram 650 pessoas numa segunda noite. Foi muito na linha de, ok, entendemos todos os riscos do Bolsonaro, mas cadê os movimentos do PT para o centro? Cadê? Está faltando coisa. Não precisa ser só o ministro da Fazenda, mas fazer todos esses gestos para dizer que, olha, para deixar claro que, e isso Marina Silva falou, o MST está muito mais focado em ter produção orgânica de produtos e não é o MST de 20, 30 anos atrás. Tem toda uma evolução do que aconteceu no país, nos governos do PT e desde que o PT deixou o poder, mas ainda fica a imagem e o MST e o vermelho e a privatização
e por aí Você vai. sabe que é engraçado que hoje o Armínio escreve um artigo na Folha em que ele brinca sobre a entrevista que ele gostaria de ter feito com o Lula. E ele simula ali umas respostas do Lula, até com um jeito de falar do Lula, usando mais esse discurso mais liberal. E aí, antes de vir para cá, eu brinquei com ele, eu falei, alguma informação aí ou só esperança sua? E ele falou, não, só esperança. E ele está contando um pouco do evento e ele está cada vez mais engajado, né? Não só no evento, também fez um podcast com a Tabata. E eu estava perguntando para ele deste conforto que ele está se sentindo no engajamento. Ele estava falando que, a despeito da falta de programa, essa rejeição ao Bolsonaro e essa, na visão dele, certeza de que uma alternativa é melhor do que a outra, está deixando ele mais confortável para se engajar. E também o posicionamento de várias pessoas em sequência. Mas sim, continua faltando Agora, é interessante programa. Que não é o PT fazendo essa interface. Hoje eu conversei também com uma pessoa que está fazendo essas pontes todas aí, está nesse time. A campanha do PT colocou um time para fazer a ponte para falar com o centro. Não é o PT que está falando com o centro. Não é o PT que está... Quer dizer, claro que há petistas fazendo isso, ok, mas enfim, tem um núcleo na campanha da eleição do Lula que está coordenando esses movimentos. E quem integra esse núcleo não são petistas históricos. Então você pega um diferente para falar com outro diferente. E aí tem mais valor? Tem mais valor? Na verdade, eu discordo um pouquinho de uma coisa que eu acho o seguinte, a gente não pode deixar de falar, nesse momento, do fiasco que foi o plano original do PT, da campanha do Lula, para fazer esse movimento para o centro. No primeiro turno, foi um fiasco total. Eu lembro que Fernando Haddad esteve comigo algum tempo antes do primeiro turno, ainda mais para o começo da campanha, e aí ele falava, muito entusiasmado, sobre como seria a tal da grande aliança que o PT ia firmar com o PSDB no segundo turno, de que forma que ia vir essa grande proposta de um governo de coalizão que ia isolar Jair Bolsonaro e o seu centrão, que ia virar centrinho na oposição. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, o centrão saiu muito mais forte do primeiro turno. E Lula, embora tenha conseguido alguns apoios importantes, como de Simone Tebet, que ajudam muito nesse trânsito, nessa interlocução com o empresariado, teve muito menos do que ele imaginava que ia ter. Por quê? Porque a gente sabe que o empresariado responde muito à perspectiva de poder. Então, teve um momento em que a gente viu o PIB inteiro ali sentado, né, naquele encontro com o Lula. Jair Bolsonaro, inclusive, ficou preocupado porque o dinheiro em caixa chamíngua com isso, mas a gente viu, a hora em que saiu o resultado das urnas, uma mudança significativa no comportamento barco, né? dos empresários, que voltaram um pouquinho e falaram, peraí, deixa eu colocar um ovinho em cada cesta, porque vai que, né? Sim. E Lula sentiu esse peso, eu acho. Ontem, é engraçado, né, Márcio? Porque ontem teve também, aí tentando falar com esse olhar mais econômico, teve muito esse raciocínio do risco. De quem oferece mais risco para os negócios, para a economia brasileira. E aí se tentou colocar em alguns momentos também, de novo, nessa estratégia de furar a bolha, tanto Simone quanto Marina fazendo isso, principalmente Marina falando muito dessa questão do quanto o Brasil tem uma série de potencialidades na atual conjuntura global, e aí falando especificamente de meio ambiente, mas o quanto o PT tenta colocar, e há de fato um esforço do Lula de colocar esse assunto da sustentabilidade, do risco que o Brasil corre de ter restrição de mercado pelas questões de falta de política ambiental, mas isso não vem acompanhado do resto do PT. E não é por falta de gente capaz de fazer isso. O PT teve uma ex-ministra do Meio Ambiente como a Isabela Teixeira, que é muito respeitada mundo afora nessa área. Só que não se dá essa visibilidade a ela. E a embocadura que o PT tenta dar para isso não vem acompanhar. O PT não consegue acompanhar um discurso que o próprio Lula está à frente. Me chama a atenção, o relato que você faz é de desconfiança, do público desconfiado. Sim. Então não houve uma conquista, Teve alguma conquista, teve adesão. Ouvi pessoas falando, olha, não... De fato, eu estava indeciso, mas ok, estou confortável para tomar. Ah, não, eu já estava decidido, vou nessa. Só que espera-se um gesto mais forte do PT. Que não virá. Que não vê. E está faltando um pouco de coerência também, porque a gente vê que no início da campanha, principalmente antes da mudança na comunicação, né, a campanha do Lula veio com aquela história de vamos rever reforma trabalhista, veio com todo aquele discurso que depois foi preciso pôr um pé no freio. Então ninguém sabe exatamente para onde vai, né? Mostramos então como foram as últimas... né?
Não, só completando a Clarice, é porque falta Falta proposta, mas é com objetivo, né? Isso. Mas talvez não seja necessariamente um programa concreto, precisa ser só a questão de ter clareza de que este próximo governo, se o Lula for eleito, vai ser de fato amplo, que essa aliança não é só para ganhar a eleição, é uma aliança para de fato governar o país pelos próximos 4 anos. E o PT não consegue fazer isso.